Então aí, o mundo do trabalho e os deslocamentos populacionais, tá? Então, dentro desse tema aí, nós vamos estudar a Revolução Industrial, né, a chamada Segunda Revolução Industrial, e também o imperialismo, né, o neocolonialismo colocado em prática pelos países europeus sobre o continente africano, tá? Tem a charge aí do lado, né, a África sendo dividida aí, né, cada grupo aí querendo um pedacinho da África, né? Então, aula de história, revisão, segundo ano, PET 1, terceira e quarta semanas. Lembrando que o nosso PET, ele é dividido em 4 semanas, né? E por coincidência aí, eu não sei o motivo que fizeram dessa forma, colocar a terceira e quarta semanas juntas, tá? Então, se vocês forem lá olhar o PET, vocês vão ver que a terceira e a quarta semana estão dentro desse mesmo tema aí, tá? O mundo do trabalho e os deslocamentos populacionais. Não sou eu que estou ficando doido e querendo apressar as coisas, não. Já está desse jeito lá, terceira e quarta semanas, tá bom? Nós vamos assistir nessa aula agora, né, da Revolução Industrial, 3 videozinhos, tá? São videozinhos pequenos e que bem esclarecedores a respeito da matéria. Opa, cheguei! Vamos para mais um Quer Que Desenhe Sensa Show de Maratuca! A pedido da Isadora Lima, vamos desenhar o que rolou na Revolução Industrial. Chega mais para o Quer Que Desenhe? Se você também quer que a gente desenhe suas sugestões, faça como a Isadora Lima e comente aqui embaixo. Aproveita e clica no link da descrição para baixar o mapa que a gente vai desenhar aqui para você. Se inscreva no canal do Descomplica para ficar por dentro dos nossos vídeos, novidades e dicas. Ah, e segue a gente nas redes sociais. A gente não é a Anitta, mas tá em todas. Voltando para a Revolution, o pioneirismo inglês foi o principal motivo para a Inglaterra se transformar em grande potência mundial, a oficina do mundo. Dentre os motivos para tal pioneirismo está a invenção da máquina a vapor no Reino Unido, algo essencial para o boom industrial e marcará a primeira fase deste processo. Mas nada disso teria sido possível sem 2 fatores fundamentais. O primeiro, a chegada da burguesia inglesa ao poder político no século XVII. Isso fez com que o Estado adotasse uma série de medidas que beneficiaram o desenvolvimento industrial. E o segundo, os ingleses terem passado séculos acumulando riquezas com as mais diversas atividades, tipo comércio internacional, tráfico de escravos, cercamento de terras e o corso, uma prática de roubo a navios de outros países, uma espécie de pirataria em nome do Estado, entendeu? Então, tudo isso rendeu um montão de capital que os ingleses investiram na indústria. Professor, e a mão de obra para a Revolução? De onde veio? Atenção para esse ponto tenso. A relação entre os 2 polos da produção, trabalho versus capital, operários e burgueses. Já naquela época, a burguesia gozava de algumas vantagens, em parte devido às revoluções inglesas do século XVII, que nós falamos agora mesmo, que concederam poderes para a classe burguesa no parlamento, limitando até a participação da aristocracia e da realeza. A burguesia inglesa era a mais poderosa do mundo, governando seu país ao contrário dos regimes aristocráticos do resto do continente. Para os operários era outra história, marcada por muita exploração. A classe operária surgia conjuntamente com as fábricas, graças ao cercamento de terras para a burguesia. Muitas famílias de camponeses foram expulsas, e foi esse êxodo rural que expandiu os latifúndios, trazendo a mão de obra necessária para encher as fábricas nas cidades. Porém, os trabalhadores das fábricas viviam em condições precárias,
praias, com uma alta carga horária, uma remuneração irrisória e ainda sem nenhum direito garantido por lei. Essa tensão entre classes gerou muita revolta, culminando em movimentos como o kartismo e o lutismo. Para quem está achando complicado, respira fundo. Lembre-se que a qualquer momento você pode dar aquele pause esperto para baixar o mapa completo no link na descrição aqui embaixo. Aliás, no card aqui em cima tem outros vídeos dessa playlist para você continuar estudando. Continuando, os lutistas, como ato de protesto, invadiam as fábricas para destruir equipamentos. Por isso eram conhecidos como os quebradores de máquinas. Já os kartistas tentavam conseguir direitos através da política. Eram as cartas do povo. A expansão da Revolução Industrial se deu em 3 fases. Na primeira, meados do século XVIII e início do século XIX, ela se estendeu da Inglaterra até a França. E o principal combustível era o carvão. Na segunda fase, já no final do século XIX, as máquinas se espalharam para o resto da Europa, Estados Unidos, Japão, sendo o principal combustível o petróleo. Começavam a usar os motores a combustão. Inclusive, o neocolonialismo, ou o imperialismo, ou o domínio das potências capitalistas sobre regiões consideradas mais atrasadas do globo só foi possível com a ascensão econômica e militar trazida por essa fase da Revolução Industrial, e a independência desses países só começaria a acontecer depois da Segunda Guerra Mundial, acredita? Na terceira e última fase, já no século XX, depois da Segunda Guerra Mundial, a Revolução se expande para outras regiões do mundo, trazendo tecnologias de massa ainda hoje presentes no nosso dia a dia. Aliás, muitas coisas presentes no nosso estilo de vida são consequências dessa revolução que começou lá na Inglaterra no século XVIII e nunca mais acabou, né? Ela está aí até hoje. A grande importância da industrialização foi tornar os métodos de produção mais eficientes que os conhecidos na época. Passamos a produzir mais em menos tempo e com maior qualidade. As mercadorias ficaram mais baratas por estarem sendo produzidas mais rapidamente, o que também estimulou o consumo, abrindo portas para a onda de consumismo que começou a se estabelecer principalmente a partir da terceira fase da Revolução. Todo esse processo de revolução que a gente acabou de ver aumentou o quê? Aumentou o crescimento desordenado das cidades, assim como a poluição ambiental no mundo inteiro, ameaçando inclusive o futuro da vida na Terra. Mas isso é uma outra história que vai envolver ambientalistas, geógrafos, biólogos, beleza? Agora ficou mais fácil entender, né, não? Para quem ainda está com dúvida, assiste de novo e de novo, quantas vezes você quiser. Ou então deixa seu comentário aqui com a gente. Valeu? E o mapa completo? Tá esperando o quê? É só clicar no link da descrição e baixar essa bênção direto pro seu computador. Aproveita e clique no card para ver outras dicas de estudos do nosso canal. Para ficar por dentro desse conteúdo gratuito, siga o Descomplique em todas as suas redes sociais. Hoje, desenhamos a dúvida da Isadora, mas na próxima semana pode ser a sua. Não vacile, compartilhe. É isso, galera. Fizemos aqui mais um Quer Que Desenhe. Até a próxima. Estamos juntos. E aí, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Parabólica. Eu sou Pedro Renault, professor de História, e eu vou ensinar para vocês o que foi o imperialismo. Nada mais é do que uma dominação política, econômica, cultural e social das potências europeias, Estados Unidos e Japão, nos continentes africano, asiático e americano. Mas para entender melhor o imperialismo, a gente precisa saber quais foram os tipos de dominação dessas potências europeias para poder neocolonizar as outras regiões. A primeira forma de dominação, a gente vai falar aí, que é o protetorado, que é simples, é uma dominação através de um líder local. Então, significa que o país colonizador, ele define um líder local na colônia, que vai ser, então, subalterno ao país colonizador. Tem mais, gente. Uma outra forma de dominação é a forma de colônia.
O que é a colônia? Diferente do protetorado, que você tem um líder local, a colônia define uma dominação direta. Significa que o país colonizador vai ter um governo na colônia, diretamente, ok? Existem outras formas de dominação também. Uma outra forma muito importante é o que a gente vai chamar por área de influência, que consiste em o país colonizador ter influência sobre uma outra área ali na colônia, não sobre a colônia toda. Como foi, por exemplo, o caso da Inglaterra e da China, que através do famoso tratado ou acordo de Nanquim, a Inglaterra ficou influenciando Hong Kong até mais ou menos 1997. E por último, mas não menos importante, nós temos a área de dominação ou a forma de dominação, que seria a econômica, que seria o país colonizador influenciar economicamente a colônia, como foi o caso, por exemplo, do Brasil, né, que foi influenciado economicamente pela Inglaterra no século XIX e até o século XX também. Mas para a gente entender melhor, para saber como que esse processo todo aconteceu, é preciso entender o Tratado de Berlim de 1878, assinado pelos países colonizadores, que definiram algumas coisas, entre elas o domínio europeu das rotas fluviais africanas, porque eram áreas de muito fluxo comercial, então era preciso que eles dominassem. E também fez acordos com chefes tribais, né, para poder fazer as suas áreas de dominação. Isso tudo resultou no que a gente vai chamar de partilha da África. A África acabou sendo dividida pelos países europeus. E fiquem ligados que esse processo vai resultar, inclusive, em conflitos da Primeira Guerra Mundial. E por último, mas não menos importante, nós temos as justificativas utilizadas pelos europeus para poder dominar. A base é o darwinismo social, porque assim como a evolução das espécies, as espécies evoluem, o darwinismo social acredita que as sociedades também evoluem. Só que como a Europa está bem na frente, todos os outros países ou regiões sempre estarão atrás da Europa. Então é uma forma de justificar por que os europeus eles eram superiores. Detalhe, o darwinismo social não foi cria de Charles Darwin, e isso acabou resultando na eugenia. A ideia de que o europeu tem o fardo de levar todos os outros povos à civilização. E aí, gostou? Se gostou, então curte, compartilhe, também se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Eu vou ficando por aqui. Grande abraço! E aí, pessoal do Me Salva, tudo bem? Vamos começar o nosso curso sobre imperialismo e Primeira Guerra Mundial. E o assunto desse primeiro vídeo é neocolonialismo e partilha da África. Muito bem, para começar nós temos que pensar então qual é o conceito desse tal neocolonialismo. Esse neocolonialismo, ele é um fenômeno, uma dinâmica que ocorre no final do século XIX, início do século XX, que se caracteriza pela concorrência política e econômica entre as potências, ou seja, os países do capitalismo avançado daquela época, matérias-primas e mercados consumidores, além, ou seja, fora dos seus territórios originais. Então, basicamente, o que acontecia era países europeus, países do capitalismo avançado, principalmente deste continente chamado Europa, que exerciam algum tipo de dominação que buscavam esses mercados consumidores, essas matérias-primas, em outros continentes, principalmente na África e na Ásia, que são continentes adjacentes à Europa e que serão os principais alvos deste colonialismo. Sempre lembrando que nós estamos falando de neocolonialismo, porque ele é diferente daquele colonialismo
dos séculos XVI até o XIX. Bom, essas potências, então, que vão disputar esses mercados, que vão disputar esses fornecedores de matérias-primas, eles podem ser classificados em dois grupos. Nós podemos falar das potências clássicas e das potências novas. Aqui, nós estamos falando, nessa primeira aula, sobre as potências europeias. Isso é muito importante de ser lembrado. Bom, as potências clássicas são aquelas que já vinham com um processo avançado de industrialização. Há mais tempo, tá? Por exemplo, a Grã-Bretanha. Que foi o palco, como vocês sabem, da primeira Revolução Industrial. Outra potência clássica é a França, que depois da Revolução Francesa também adere a essa dinâmica mais consistente de revolução industrial. Essas potências clássicas são as potências que saem na frente. São as primeiras a ocupar esses territórios em além-mar. As potências novas são aquelas potências que vão aparecer tardiamente, a partir de movimentos de unificação nacional. Tardio. Aqui nós estamos falando principalmente da Alemanha, na época Império Alemão, e da Itália. Por terem se unificado tardiamente, esses países vão se industrializar consistentemente somente na segunda Revolução Industrial. Bueno, em relação à sua administração, esses territórios em além-mar, comandados pelas potências estrangeiras, eles poderiam ser classificados como colônias ou protetorados. Colônias eram aqueles territórios que eram administrados diretamente pela potência colonial, pela potência metropolitana. Já os protetorados, eles eram administrados indiretamente. Isso acontecia normalmente através da cooptação e de uma aliança com elites locais. Esses eram, portanto, os protetorados. Evidentemente, tudo isso precisava ser justificado de alguma maneira. As teorias da justificação para o neocolonialismo que existiam na Europa eram várias. A principal, no entanto, ela se baseava numa coisa chamada evolucionismo social. Era uma leitura, digamos assim, sociológica, uma apropriação sociológica da teoria da evolução do Darwin, que gozava de muito prestígio ali no final do século XIX e início do século XX. Segundo essa teoria, as sociedades podiam ser escalonadas em graus de civilização, com a civilização europeia representando o máximo de civilização que havia, digamos assim, disponível no mundo na época. Por consequência, os povos dos outros continentes, principalmente desses continentes que sofrem a ação do neocolonialismo, como a África, como a Ásia, né, vastas dimensões continentais com vários povos, com vários graus supostos de desenvolvimento diferentes, seriam selvagens. Por consequência, o neocolonialismo seria uma espécie de
fardo, ou seja, uma tarefa, um trabalho civilizatório da civilização europeia para levar esses outros povos, essas outras nações, a um estado civilizado. Ou seja, isso era considerado como um trabalho de civilização, um trabalho de tirar esses povos de um estado da barbárie. Nenhum continente sofreu tanto as ações do neocolonialismo nessa época quanto a África. E isso porque a África foi, de fato, partilhada entre as potências. Isso se deu na chamada Conferência de Berlim, entre 1884 e 1885. Nesta conferência, o que se fez foi basicamente partilhar os territórios do continente africano entre as potências coloniais. A intenção das potências novas, principalmente a Alemanha, era de que houvesse uma distribuição, vamos dizer assim, equitativa desses territórios. Mas não foi o que aconteceu. As potências clássicas, que já estavam presentes há mais tempo, fizeram valer esta sua presença anterior. Como vocês podem ver, a Grã-Bretanha controlava uma vasta área que ia praticamente da África do Sul até o Egito, tendo como uma das suas principais posições no continente africano o chamado Canal de Suez. Isso era importante para a Grã-Bretanha porque através desse canal fazia-se a conexão entre o Mediterrâneo e o Oceano Índico, ou seja, era uma passagem estratégica. A França, por sua vez, comandava boa parte da África Ocidental, Argélia, ali Maghreb, essa região norte da África, tudo isso ficava sob domínio e influência da França. Essa partilha não muito equitativa, obviamente, acirrou a diferença, acirrou a concorrência entre as potências clássicas e as novas potências. Como vocês sabem, isso vai estar na origem. Esse conflito entre essas potências vai ser a grande motivação, a grande origem da Primeira Guerra Mundial. Então é isso, pessoal. Nessa aula nós vimos então como ocorreu essa partilha da África, vimos também a definição de neocolonialismo e vimos um pouco também por que isso influencia no desenvolvimento posterior deste grande conflito que é a Primeira Guerra. Até a nossa próxima aula.